O dia finalmente havia chegado. Apesar de ter nutrido um sonho tempos atrás e ainda restar um pouco de esperança, não havia mais o que pudesse ser feito. Sua Santidade, o Papa, já havia dado sua permissão. As promessas já tinham sido feitas na frente de Deus. Agora, o sonho de que um cavaleiro de armadura reluzente iria salvá-la era apenas uma fantasia impossível. Isso ficou claro com o soar dos sinos. Apesar de estar com os nervos à flor da pele, chegando a roer as unhas, não havia o que pudesse ser feito. A empregada até avisou que a família real estava apoiando o casamento dele com a princesa ao invés da jovem ruiva. Falava que, naquele momento, ele poderia até estar chegando e poderia até mesmo estar com planos de se divorciar. Era uma notícia triste. Ela sequer tinha ouvido falar do marido nos últimos 3 anos. Assim que ouviram o barulho, a empregada curvou-se e a ruiva levantou. Os passos firmes daquele velho que andava apoiado em uma bengala não deixavam dúvidas. As coisas iriam se esquentar bastante. Carinhosamente, aquele senhor bateu de leve na cabeça da ruiva com a bengala. Ele estava bravo. Dizia a ela que inúmeras vezes tinha dito que aquele hábito sujo dela poderia deixá-los em apuros. Apesar de não gostar da forma indelicada com que era tratada ou ser chamada de inútil, ainda tinha que ouvir ele falar do marido. Falava que Calypse não era mais um dos grandalhões parasitas, aproveitadores e oportunistas, mas ele era o herói que havia derrotado o dragão vermelho. O velho falava sem remorso para a jovem ruiva que, se o marido pedisse, até mesmo a igreja daria imediatamente os papéis do divórcio para ele se livrar dela. A conversa estava deixando aquele homem de mau humor. Ele falava que, além disso, já haviam conversado sobre o casamento dele com a princesa. Também, que tipo de homem iria querer uma idiota que sequer sabia falar direito como esposa? O que você estava fazendo que não tinha conseguido seduzir um homem solteiro na primeira noite de casados? É claro, se você fosse tão boa quanto sua irmã mais nova, eu não tinha que me preocupar. Se ao menos você fosse normal, então eu não teria que me humilhar e implorar pelo favor de outra pessoa. Pela primeira vez, ela resolveu se defender. Ela disse que ele não a queria. Ele só foi recrutado um dia após o casamento. O que ela poderia ter feito? Aquela atitude dela deixou aquele homem mais irritado do que antes, e por isso resolveu que deveria acalmá-lo um pouco mais, dando algumas bengaladas na cabeça. Claro, ela suportou tudo calada. Também não adiantava nada falar com aquele homem. Daquela vez, a bengalada que levou foi bastante educativa, tanto que ela chegou a cair no chão. Ele queria saber como ela ousava responder. Só o jeito repugnante dela falar já o enchia de raiva. Ele começou a esbravejar. Ela não tinha o que fazer. Ele achava que ela era uma estúpida, apenas por ter um problema na fala. Enquanto falava, ela começava a tremer. E isso irritou ele um pouco mais. Estava disposto a educá-la um pouco mais com a bengala. No entanto, alguma coisa fez com que ele parasse. Daquela vez, a bengalada certeira não atingiu a moça ruiva, e sim o chão. Pode dizer que Maximilian teve sorte daquela vez, porque o velho estava bravo. Achava que não importava o quanto o rei Ruben quisesse aquele homem como genro. Desde que Riftan discordasse, isso era um assunto encerrado. Pelo menos era o que o padre falava. O homem olhava para aquela mulher e dizia para ela que se não conseguisse parar aquele divórcio, então ela poderia se preparar bem para o que viesse. Tendo ela ganhado bastante incentivo da bengala, o sacerdote precisou aplicar uma magia de cura. Enquanto isso, o velho, com sua bengala, saiu murmurando. Ele não podia deixar as coisas para aquela imbecil. Ele tinha que encontrar Riftan primeiro e indicar o caminho. Depois de tudo, a jovem ficou parada. Ela pensava no que poderia fazer. Enquanto olhava pela janela, pensava que uma pessoa como ela talvez não conseguisse conquistar o coração de alguém como ele. Ela chegava a se lembrar das palavras do pai, quando ele dizia a ela o quanto a irmã era bela. Por isso, chegou a questionar. Se ele não tivesse ido para a guerra, será que teria escolhido ficar com ela naquele dia? E é por isso que voltamos 3 anos atrás, no dia exato do casamento de Maximilian. Todos estavam parabenizando. Naquela vez, o homem rabugento de bengala estava sendo elogiado e exaltado por todos,
Por isso, ele estava de bom humor. Mesmo assim, o homem falava que aquela escolha não foi de total satisfação dele, mas foi pelo bem maior. Dizia como tinha seu coração partido pelo fato de a cerimônia ter sido feita às pressas. O homem estava com sorte, pois era um plebeu e agora se casaria com alguém da casa do Cal Croá. Apesar de as pessoas acharem que ele era ganancioso por pretender uma dama com status na sociedade, Riften Calypso não era culpado por aquele casamento. Inicialmente, o pai dela havia sido recrutado para a expedição de extermínio ao Dragão Vermelho pelo rei Rubens, mas depois o pai dela empurrou aquele dever para Riften em troca da mão em casamento da filha que ele considerava inútil. É claro, ninguém era bobo o suficiente para acreditar que o rapaz teria aceitado de primeira. Ele tentou recusar. Foi então que o pai dela criou um esquema furtivo para forçá-lo a se casar com alguém da família deles. E com isso, o casamento foi realizado, ainda mais agora que o rapaz era capitão. Com isso, deveria seguir a ordem real. E foi sugerido que os dois se retirassem para o leito conjugal. A pergunta era: será que aquele homem poderia saber exatamente por que trocou a vida? Sem ter muito o que fazer, a jovem ruiva foi encaminhada ao quarto conjugal. Uma empregada ia à frente. A jovem Milian caminhava lentamente de cabeça baixa, enquanto o pai, ainda segurando a bengala, apenas observava. Nem mesmo naquele dia ele teve compaixão. Perguntava por que ela tinha que ser tão miserável. Isso havia se tornado um grande problema. Daquela vez, ela deveria provar algum valor. Se cometesse um erro e arruinasse tudo, ela iria pagar. Ele deixou claro que ela deveria ter em mente que daquela vez não seria uma simples punição. E quando notou a jovem de costas, pensava como Maximilian poderia ser tão inútil. E tudo o que era visto era uma jovem ruiva abatida, mesmo no seu dia mais feliz e vestida de noiva, ainda exalava tristeza. Ela imaginava que ninguém naquele mundo a queria de verdade. Sempre escutou dos criados que deveria viver uma vida virtuosa, que aquele era o caminho de uma dama nobre. Enquanto estava sendo preparada para a noite especial, teve dúvidas. Perguntou a uma das empregadas o que ela faria, já que ele parecia um homem muito musculoso e se por acaso batesse nela. A empregada respondeu que, mesmo ela sendo uma dama nobre, não tinha escolha, deveria ceder às vontades do marido. Apesar dela estar com muito medo, não tinha o que fazer. Por isso, a empregada continuou a arrumá-la cuidadosamente. Deveria ficar bela, ou o pai dela ficaria terrivelmente aborrecido. No seu íntimo, ela pensava que poderia mesmo acabar sendo vítima fatal de alguém, já que achava que ele também deveria estar sendo forçado a se casar com ela. E quando estava pensando nisso, a porta se abriu de repente. Era o marido. Naquele momento, as empregadas abaixaram a cabeça e saíram. O marido apenas observava aquela jovem ruiva, tímida, na sua frente. Andou passos lentos e para ela parecia que quanto mais andava, mais apavorada ficava. Ele até falou que não adiantava ela ficar daquela forma, eles teriam que cumprir o dever. E quando estava bem perto, disse a ela que se ela não quisesse nada daquilo, poderia dizer, ele não iria forçá-la a nada. Se quisesse, ainda tinha tempo e poderia sair. Ela olhou para ele, se lembrou do que havia ouvido das empregadas. Como esposa, deveria ceder a qualquer pedido do marido. Por isso, abaixou a cabeça e disse que não iria sair, estava à vontade. Era como ela pensava, ele realmente era muito musculoso. Deu para notar quando ele tirou a camisa. Olhou para ela de cima para baixo, dizendo que, então, deveriam cumprir com as responsabilidades do casamento. Maximiliana era realmente muito ingênua. Vendo que o marido começou a tirar a blusa, perguntou se ela também deveria tirar suas vestes. Novamente, ele olhou para ela e perguntou se ela queria sair. Sem ter o que fazer, ela disse que não. E quando disse isso, precisou tirar a fina camisola que vestia.
Naquele momento, começou a tremer de frio e de vergonha. Era a primeira vez que ficava despida na frente de alguém. Ele falou baixo no ouvido dela que, mesmo que ela odiasse tudo, deveria suportar, até porque ele não conseguiria mais parar depois disso. A jogou em seu aposento. Ela, vendo que o braço musculoso dele se aproximava, começou a se apavorar e, preocupada, começou a chorar. Toda aquela cena realmente parecia bastante difícil para ela, mas também não tinha nenhum tipo de expectativa, já que não entendia nada dessas coisas. Pela manhã, quando o sol tocou em seu rosto, ela finalmente acordou. Notou que estava sozinha. Olhava para o lado e via que ele já tinha partido. Quando ela abriu os olhos, ele havia saído para a campanha contra o dragão. Estava apenas ela, sozinha, no leito nupcial. Ela tinha ouvido do pai que, se fosse bastante pegajosa, talvez o marido mudasse de ideia e não se divorciasse, mas era complicado. Ela mal tinha passado uma noite com ele. Enquanto ela estava sozinha, cabisbaixa, pensando nessas coisas, foi surpreendida com uma voz que dizia que havia cometido um erro. Ao olhar para trás, ela notou que era ele. Ela ainda estava chorosa, pois não sabia ao certo que postura deveria tomar. Ele estava na porta. Dizia que era um erro infeliz. Comentava que estava vendo a esposa trêmula esperando o marido voltar dos mortos. Ela tentava falar alguma coisa, engasgando com as palavras que saíam e, de nervosismo, não conseguiu dizer quase nada. Depois que ele fez aquele olhar no qual ela não conseguia identificar por que ele estava tão chateado, ela conseguiu dizer que ele havia voltado são e salvo, por isso ela estava feliz. O problema era que a dificuldade de fala dela piorava quando ela se encontrava em uma situação de nervosismo. E aquela, sinceramente, era uma daquelas situações em que ninguém gostaria de estar. Se lembrava de que o marido poderia pedir o divórcio a qualquer momento e o pai já tinha avisado o que iria acontecer se isso não fosse impedido. Enquanto ela estava desesperada, ele continuava a dizer que tinha cometido um erro. Vendo ela parecendo um bichinho assustado, parecia que deu a ele um certo ânimo. Por isso, se lançou para perto dela e segurou a mão dela com força. Dizia, olhando em seus olhos, que havia voltado. Ordenava a ela com um tom agressivo que, agora que tinha voltado, ela deveria pelo menos fingir alegria. Só então ele notou que tinha sido áspero demais com ela. Levou a mão no cabelo e, de costas, falou para ela que não era o monstro que ela pensava. Ela se apavorou, achou que ele fosse embora. Se isso acontecesse, ela estava arruinada. Por isso, segurou a capa dele o mais rápido que pôde. Pretendia fazê-lo parar, queria que ele não fosse embora. Com isso, ele se virou, olhou para ela de uma forma menos rude. Ela tentava manusear as palavras de acordo que ele pudesse entender o que ela queria dizer. Falava que estava nervosa e não sabia direito o que dizer. E vendo que nada do que estava falando adiantou, se colocou de joelhos o mais rápido possível. Tudo o que vinha na cabeça dela é que tinha cometido um erro e ninguém iria querer ela do jeito que ela era. Por isso, deveria implorar por perdão, seja lá pelo que tivesse feito. Foi então que aquela mão segurou seu rosto, olhou em seus olhos cheios de lágrimas e mais uma vez parecia que aquele homem se animava sempre que via a jovem ruiva, desesperada ou chorosa. Por isso se aproximou mais, até que estava próximo o suficiente para sentir seu hálito. Das muitas coisas que ela imaginou, a única que não passou pela cabeça dela estava acontecendo. Ele se aproximou o suficiente e começou a beijá-la. Ela continuou de olhos abertos. Ela não sabia o que fazer. E quando ele a inclinou mais e aprofundou o beijo, ela começou a lembrar daquela noite, e por isso ficou ainda mais assustada. Não podia deixar que as coisas continuassem como estavam. Com certeza tudo aquilo se repetiria. Até que parece que ela foi salva. Alguém chegou. Ele olhou com raiva, queria saber quem era o rato que estava espionando eles. O jovem loiro pediu desculpas, falou que não tinha como saber se tinha alguém naquela sala. Também saberia que o chefe o notaria assim que ele pisasse próximo à porta, por isso não sentiu necessidade de bater. Mas Riften não parecia ser bravo apenas com a esposa. Parecia que era nervoso com todos. Brigou para aquele insolente sair, mas o assunto era sério. O homem avisou que a carruagem estava esperando.
Também lembrou que o chefe havia avisado que não pretendia ficar por muito tempo ali. E enquanto ainda estava com Maximilian em seus braços, disse para aquele homem que eles deveriam esperar. Enquanto isso, passava pela cabeça da ruiva que talvez aquilo também fosse dever de um casal. Parecia que ela ainda era esposa dele. No entanto, as coisas esfriaram. Parece que todo aquele ânimo dele passou. Ele começou a passar a mão na cabeça. Ela ficou ainda mais envergonhada, não sabia se deveria fazer alguma coisa. Foi quando ele falou que não tinha intenção de atacá-la daquela forma. Depois se levantou. Disse a ela que ela tinha ouvido, então ele estava indo, não poderia ficar mais. Mais uma vez seu coração se desesperou. Ela pediu que ficasse, falou que nem tinha conversado direito. Ela pensava que se ele saísse, ela provavelmente seria educada novamente com aquela bengala. Foi então que o homem avisou para que ela pedisse à empregada que preparasse a bagagem para a próxima comitiva. Não precisava de muita coisa no momento. Ela ficou assustada e se levantou, perguntando o que exatamente ele queria dizer com isso. Mais uma vez ele se irritou. Como sempre. Perguntou a ela se ela estava insinuando que ele deveria ir sozinho. Como um animal assustado, ela abaixou a cabeça. Pensava que não sabia se ele queria que ela fosse junto, e nem para onde iriam. Foi quando novamente a atitude dela deixou ele animado, por isso segurou forte sua mão, parecia que iria arrastá-la para algum lugar. Ela queria saber para onde ia, mas parecia que ele não queria dar essa resposta para ela. Até que ela notou as carruagens do lado de fora. Eles iriam para o feudo, que era onde ela deveria estar. Quando estava sendo puxada, ela ainda disse que precisaria da permissão do pai. Foi quando o marido disse que uma esposa pertencia apenas ao marido. Agora, na carruagem, ela não sabia se isso se aplicava àquela situação também. Como desde o início ela continuava de cabeça baixa, sempre introspectiva, sem saber ao certo como se comportar ou se poderia dizer alguma coisa para ele, algo que não o irritasse. Também tinha o pensamento de que o pai pudesse ficar irritado, já que ela saiu sem ter avisado, e a dúvida do porquê aquele homem estava levando ela junto. Ela sabia, pois o pai havia dito, que o rei Rubem havia proposto um casamento com a princesa, e o pai dela achava que nenhum ser humano normal trocaria uma princesa linda por ela. A princesa era uma ilustre mulher, perfeita, com cabelos loiros reluzentes e olhos azuis profundos, uma maga respeitada e a heroína de todos os heróis. Ela quem derrotou Sector, o dragão vermelho, com Riften. Um casamento com a princesa, com permissão definitiva do templo para o divórcio, era a oportunidade perfeita para alguém se livrar de uma pessoa como Maximilian. Até porque ele havia passado apenas uma noite com ela. Ela pensava que ele não deveria ser idiota, até porque ele nunca quis se casar de verdade. Ficava fascinada por ele ainda se lembrar dela. Talvez fosse porque ele se sentisse irresponsável. Mesmo assim, olhando para ele, achava que a princesa talvez combinasse mais se comparada a uma mera esposa jovem e ingênua. Era estranho. Ela não queria pensar em tantas coisas ao mesmo tempo. Chegou até a pensar na forma com que ele a beijou. Só de pensar nisso ficou toda avermelhada. Achava que não era justo. Ele havia começado tudo isso, então era ele quem deveria se sentir estranho e envergonhado. Foi quando ela olhou pela janela da carruagem e se deparou com um cenário que a deixou de boca aberta. Era muito lindo. O mundo lá fora era incrível. Ela começou a se sentir bem, e as expressões faciais em seu rosto até mudaram. Agiu de forma surpreendente, diferente do modo que tinha se comportado até aquele momento. No entanto, se lembrou, ela era uma mulher casada e deveria respeito ao marido. Por isso se afastou da janela, pensando que poderia tê-lo ofendido em algum momento. Foi quando ele perguntou se estar com ele pudesse ser tão desagradável. Ele perguntou a ela se era esse tipo de coisa que ela estava sentindo. Ela tentou dizer que não era, mas ele já estava bravo. Disse que se não quisesse ir com ele, poderia voltar para o castelo. Mas não era isso que ela queria. De todas as coisas, essa seria a última. O pai dela, com certeza, iria dar uma educação bastante calorosa daquela vez. Ela tentou explicar. Não era isso. Era a primeira vez que via todas aquelas coisas e a primeira vez que andava de carruagem, portanto, era a novidade.
Ele notou que não sabia muito sobre ela e ela também não sabia muito sobre ele, e mesmo assim teriam que viver um ao lado do outro para sempre. Para ele era difícil, pois ela tremia só de ficar do lado dele. Ela se surpreendeu quando ouviu ele dizer que era para sempre. Ele se irritou novamente com a pergunta dela. Ele disse que era óbvio que o marido e uma esposa teriam que viver juntos para sempre. Ele disse que mesmo para uma pessoa comum como ele, os deveres e a importância dos votos de casamento não eram diferentes. Mais uma vez, ela ficou pensativa. Só que, daquela vez, perguntou o que ele queria dizer com isso, já que ela nunca havia pensado dessa forma. No entanto, parecia que tudo que ela dizia deixava ele profundamente irritado. Ele queria saber o que mais poderia ser. Mais uma vez, segurou forte no braço dela e avisou. Ela tinha ficado no Castelo Croá por 3 anos, e lá não era o lugar dela, pois aqui era o feudo dele. Foi quando ela explicou que não sabia onde o feudo dele ficava. Ele pediu a ela para parar de mentir. Não precisava mais fingir. Os subordinados dele foram várias vezes tentar buscá-la. Deixou claro que para a filha de um duque poderia ser nada, mas para ele era importante. E ela descumpriu e desconsiderou os deveres dela. Mais uma vez, ela se desculpava enquanto ele a observava de cima a baixo. Dizia que não sabia, não tinha ficado sabendo de nada disso. Ele levantou uma questão importante. E se ela tivesse ficado grávida? A criança seria herdeira de Anatol. Mas e ela? E enquanto estavam naquela conversa, a carruagem balançou tanto que ela chegou a ir para trás. Só não caiu porque ele a segurou. Foi quando um dos soldados avisou ao chefe que tinham avistado outros, e ele avisou que deveriam colocar escudos ao redor da carruagem. Ele iria sair para resolver tudo. Ordenou à sua esposa que não saísse de jeito nenhum. Tudo que ela ouvia era barulho do lado de fora. Não podia nem mesmo chegar na janela para ver o que estava acontecendo. Não tinha permissão para isso. Do lado de fora, os soldados enfrentavam com ferocidade o ogro. No entanto, quanto mais lutavam, parecia que mais deles apareciam. Mesmo assim, Riften era destemido e iria enfrentar todos eles um por um. Enquanto isso, a jovem Maximilian estava dentro da carruagem. Ela já tinha ouvido rumores sobre mortos aparecendo de repente, mas nem mesmo tinham saído direito das terras do castelo. Foi quando, de repente, o barulho aumentou e ela olhou rapidamente na direção da janela da carruagem. Ela viu aqueles grandes dentes e olhos avermelhados. Agora, era certo, com certeza ela não escaparia daquela. Foi impulsionada a rastejar até a porta da carruagem. Talvez tivesse feito isso por medo ou para preservar sua vida, mas quando notou, já estava no chão do lado de fora da carruagem. E a única coisa que pensou era que o marido tinha avisado para que não saísse de lá. Agora, era tarde demais. Ela se encontrava no meio da batalha. O jovem avisava ela que andasse rápido e entrasse de novo dentro da carruagem. Só lá estaria protegida pelos escudos. Tentou dizer que não queria ter saído dali, mas a carruagem estava tremendo. Mesmo assim, o rapaz avisou que ela seria capturada se continuasse do lado de fora. Ela estava completamente assustada. Andava quase que engatinhando. Não sabia aonde ou o que poderia fazer. Tudo o que pensava é que tinha que entrar na carruagem logo. Mas daquela vez parecia tarde demais. Quando avistou a sombra do pé do grande ogro, ela simplesmente estremeceu. Abaixou a cabeça e fechou os olhos. Ela sabia que daquela vez não poderia se safar. Mas como nada aconteceu, ela resolveu abrir o olho de leve, só para ver o que estava acontecendo. Foi quando viu seu valente marido a defendendo. Naquele momento, ele tinha aparecido como um príncipe para salvar a donzela indefesa, mas parece que o susto foi grande demais para ela e acabou não resistindo. Aos poucos, foi caindo.